Olá, começa agora mais uma edição do Justiça e Você. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte realiza encontro em alusão ao Agosto Lilás. Evento discutiu o papel da justiça no enfrentamento à violência doméstica e destacou a importância da acolhida e da denúncia. E você vai ver também, Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte realiza curso de formação para juízes leigos com 40 horas aula. Capacitação reuniu dezenas de candidatos aprovados no último processo seletivo. E ainda, uma entrevista com o juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Será-Mirim, Erval Sampaio. O magistrado vai falar sobre o seminário Consumidor e Fornecedor em Harmonia, capacitação em deveres e solução consensual, realizado em parceria com o PROCON estadual. Tudo isso você confere daqui a pouco, aguarde. A cidade de Porto Alegre, distante cerca de 370 quilômetros de Natal, recebeu a edição de número 64 do programa Justiça na Praça, realizada pelo TJRN com apoio de diversos parceiros. A ação de cidadania garantiu a emissão de carteiras de identidade, além de oferecer serviços nas áreas de saúde e beleza e promover audiências em processos judiciais. Foram registrados quase 4.000 atendimentos durante o Justiça na Praça, em Porto Alegre. O ginásio da Escola Municipal Filomena Sampaio de Souza, no município de Porto Alegre, foi decorado especialmente para receber 42 casais que oficializaram a união no casamento comunitário, realizado pelo TJRN por meio do Núcleo de Ações e Programas Socioambientais. Os noivos não tiveram custos para oficializar a união e já saíram da cerimônia com a certidão de casamento em mãos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por meio da coordenação dos juizados especiais e da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, realizou um encontro em alusão ao Agosto Lilás. O evento discutiu o papel da justiça no enfrentamento à violência doméstica e destacou a importância da acolhida e da denúncia. Veja na reportagem de Isabelle Noemi. O evento aconteceu no Fórum Fazendário Juiz de Janirito de Souza Moura, em Natal, e reuniu magistrados, servidores, representantes de instituições parceiras e da sociedade civil. A programação foi aberta pela juíza do 9º Juizado Especial Cível, Sabrina Smith. A magistrada destacou que o enfrentamento da violência doméstica não se limita ao julgamento dos processos. Eventos como esse, eles nascem como um espaço de escuta, de acolhida, não é? E de lembrete, inclusive, de que é necessário respeitar a questão da liberdade e da dignidade das mulheres, né? Porque a violência de gênero, ela sequestra, ela silencia, ela amedronta. E então é um espaço de reflexão onde a gente pode, ao ouvir, não é, propagar também essa violência de forma que ela realmente se finde, não é? E a gente viva numa sociedade que nos respeite como pessoas, acima de tudo. A secretária das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Rio Grande do Norte, Júlia Arruda, apresentou as iniciativas do Estado na proteção das mulheres. Ela enfatizou que a Patrulha Maria da Penha tem como propósito salvar vidas. Eu estive hoje aqui representando a SENGID, a Secretaria de Estado das Mulheres do Estado do Rio Grande do Norte, mostrando as ações que estão sendo desenvolvidas, a articulação dessa rede junto com a segurança pública, junto com a educação, até porque a gente tem que estar em todas as frentes, né? E chamando, sobretudo, a sociedade para, se ouviu alguma coisa, denunciar, não deixar esse caso impune, né? Até porque os casos de feminicídio, infelizmente, mostram que as mulheres não tinham acionado a rede e mostra também que programas e projetos importantes como a própria Patrulha Maria da Penha têm ajudado a resguardar a vida dessas mulheres. De 1.800 mulheres atendidas esse ano, nenhuma foi vítima de feminicídio. O encontro contou ainda com a palestra da advogada Hannah Diógenes, que falou sobre o ciclo da violência doméstica e institucional. Ela reforçou que o rompimento desse ciclo depende tanto da coragem das mulheres como da existência de políticas públicas eficazes.
é começar um processo de desnaturalização da violência. A gente fala muito de combate à violência, mas o combate nós já temos uma vítima, nós já temos uma agressão cometida. Essas reuniões são importantes, essas palestras, para compartilhar o conhecimento e a gente compreender que nenhum tipo de violência é aceitável. O evento fez parte do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização do fim da violência contra a mulher. A mensagem deixada foi de que a justiça tem papel fundamental nessa proteção, mas que toda a sociedade precisa estar envolvida nessa luta. O Agosto Lilás é um mês instituído para conscientizar, para promover momentos como esse, né, para mostrar as leis, a importância de chamar toda a sociedade com relação ao crime que viola os direitos humanos, viola os direitos das mulheres e que mata as mulheres diariamente, né? A gente vive hoje um momento de uma escalada nacionalmente dos casos de feminicídio. Como é que nós, Governo do Estado, Tribunal de Justiça, sociedade civil, estamos enfrentando, né, com o fortalecimento das políticas públicas, a punição dos agressores. Um dos principais pontos enfatizados no evento foi a importância da denúncia. As participantes reforçaram que procurar ajuda é um ato de coragem e que pode salvar vidas. A orientação é que mulheres em situação de violência ou testemunha das agressões acionem os canais de proteção como o número 180. A gente precisa dessa engrenagem social estar conectada para que a gente possa diminuir essas, vamos dizer assim, essas violências, para que não silenciem essas vozes, para que a gente encoraje as mulheres, que elas denunciem, que elas se fortaleçam, para que a gente possa atingir o direito realmente à igualdade e à liberdade constitucional que é garantida a todos nós. No dia 18 de setembro, o TJRN vai realizar o segundo Fórum de Discussão Direitos, Capacitismo e Violência contra a Pessoa com Deficiência. O evento é organizado pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Quer saber mais sobre o assunto? Acesse esta postagem no Instagram do TJRN. Lá, você fica sempre bem informado. E veja no próximo bloco. Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte realiza curso de formação para juízes leigos. E ainda, uma entrevista com o juiz coordenador do Sejusc Seramirim, Erval Sampaio. O magistrado vai falar sobre o seminário Consumidor e Fornecedor em Harmonia, Capacitação em Deveres e Solução Consensual. Enquanto isso, aproveite para acessar o canal do TJRN no YouTube. Lá você pode assistir às sessões das câmaras e do Tribunal Pleno. Acompanhe o julgamento dos processos, confira nossos vídeos, se inscreva e ative as notificações. Fique à vontade para comentar e compartilhar. Interaja conosco você também. O Justiça e Você volta já. A Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte realizou um curso de formação para juízes leigos. Com 40 horas aula, a capacitação reuniu mais de 70 candidatos aprovados no último processo seletivo. As aulas foram divididas por módulos e abordaram assuntos como os fundamentos da função de juiz leigo, ética, procedimentos nos juizados, além de oficinas práticas de elaboração de sentença. Veja. O curso foi realizado pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. A formação é obrigatória para quem deseja exercer a função de juiz leigo. A capacitação está prevista na Resolução número 174 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça. Os juízes leigos são auxiliares da justiça que atuam nos juizados especiais. Eles conduzem audiências e elaboram minutas de sentença. No curso, 70 candidatos foram convocados. Como a atuação deles é bastante vinculada à produção, então quanto mais eles produzem, mais inclusive eles recebem, né? A remuneração deles é vinculada à produção. Então, com isso, obviamente, é um incentivo para que essa produção seja muito elevada e eles representam realmente um reforço muito grande para o Poder Judiciário como um todo e especificamente para o sistema dos juizados. Na abertura do curso, a juíza do 12º Juizado Especial Cível da Comarca de Natal, Sulamita Pacheco, destacou a responsabilidade da função.
Os juízes leigos contribuem para a celeridade processual e a concretização da justiça. O juiz leigo ele é extremamente importante para o sistema de juizados especiais e essa disciplina vai trazer muito conhecimento e prática para eles. Então, ao passo que eu vou passando para eles como funciona uma audiência de instrução, como é que se deve fazer uma minuta de sentença, como é que funciona exatamente os juizados especiais na prática, porque a gente conhece na teoria, mas às vezes o dia a dia, a estrutura de pessoal, o que é que cada um faz dentro do sistema, como é que cada um deve atuar, né? Como é os juizados especiais exatamente dentro da estrutura do Tribunal de Justiça. Então tudo isso é muito importante para que eles possam atuar exatamente como se espera de um bom juiz leigo. Ao longo da semana, os participantes do curso tiveram aulas sobre fundamentos da função ética, procedimentos nos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública, técnicas de conciliação e mediação. Ele aborda temáticas como o papel dos juízes leigos, né? A gente vai trazer ali a resolução 174 do CNJ, a portaria 31 do TJ, a própria resolução 11 do Tribunal de Justiça, que regulamenta o papel dos juízes leigos, como as atribuições, os deveres, ética dos juízes leigos no exercício da função, a questão dos relatórios, né, os relatórios mensais que eles têm que enviar, que são os relatórios de produtividade, que ali a gente vai fazer a aferição, dos atos homologados pelos magistrados, a questão do GPS Juiz, que hoje é o sistema, é uma inovação, inclusive, que a gente começou a usar no ano passado. Então, o GPS Juiz, ele faz essa aferição dos atos homologados pelos magistrados para fins de pagamento. Então, o curso é muito importante, né? Especificamente o módulo que eu vou ministrar, porque trata diretamente da função e do papel realmente do juiz leigo na atividade. Os participantes destacaram a experiência prática do curso. Eles tiveram a oportunidade de aprender diretamente com magistrados e especialistas. Eu decidi iniciar esse processo de seleção justamente porque é uma oportunidade não só para o crescimento pessoal e profissional, mas principalmente porque acredito que é a função de nós como advogados também colaborar para que a justiça potiguar ela tenha essa efetividade e tenha pessoas realmente que sabem como é que funciona isso no dia a dia dentro do sistema do Poder Judiciário. Eu espero que seja muito produtivo, não somente para todos nós que estamos entrando agora, mas principalmente para a própria população, que é sempre o foco não só da justiça, mas também de todo o contexto de nós que trabalhamos aí como advogados, como serventuários, enfim. Todas as pessoas envolvidas nesse cenário potiguar que necessita tanto de uma justiça efetiva. A função de juiz leigo é importante para o bacharel em Direito que deseja atuar, seguir, né, junto ao Poder Judiciário, seja como magistrado ou outra área relacionada, e é uma etapa que contribui para trazer mais conhecimento para nós que já estamos profissionalmente atuando na área. O curso de formação é de extrema importância, porque traz o conhecimento, né, propedêutico, conhecimento de todos os procedimentos, desde a audiência de conciliação, audiência de instrução, produção de acórdãos, sentenças. Com a capacitação, o TJRN fortalece a preparação dos novos juízes leigos que vão auxiliar magistrados na análise de demandas e contribuir para uma justiça mais ágil, eficiente e próxima da população. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ceará-Mirim realizou, em parceria com o PROCON estadual e com o apoio da Prefeitura do município, o primeiro seminário Consumidor e Fornecedor em Harmonia, Capacitação em Deveres e Solução Consensual. O evento teve como objetivo reforçar o equilíbrio nas relações entre consumidor e fornecedor. Sobre esse assunto, a gente conversa com o juiz coordenador do Sejusc Ceará-Mirim, Eval Sampaio, que vai falar um pouco sobre o trabalho do Centro Judiciário. Seja bem-vindo, doutor Eval. Uma alegria enorme, mais uma vez, estar aqui e tratando desse tema. Um tema que, para nós, reputamos importantíssimo e essencial ao cumprimento do que eu chamo da vontade hoje do legislador em priorizar a política consensual. Doutor Eval, para começar, explica para a gente o que motivou a realização do seminário sobre direitos do consumidor em Ceará-Mirim. O consumidor e fornecedor eles têm que estar em harmonia. E foi isso que nós buscamos nesse seminário de efetiva capacitação e qualificação. O que foi que a gente pensou? Ora, existe realmente uma cultura de litígio e
Isso acontece muitas vezes porque eles não conhecem os benefícios e principalmente a eficiência dessa política consensual, que hoje é a prioridade. E aí nós resolvemos, em parceria com o PROCON, que já é um parceiro nosso na ideia do Ser Justo Consumidor, com efetivo apoio do município, chamar principalmente os empresários locais, os comerciantes locais, aquelas pessoas que, vez por outra, têm problemas relativos ao direito do consumidor no juizado e até mesmo nas varas, para bater esse papo, para dialogar com experts, ou seja, com especialistas no tema do direito do consumidor, mostrando principalmente não só as vantagens dessa política consensual, mas ensinando e trabalhando técnicas de conciliação, técnicas de mediação, técnicas consensuais e principalmente a maneira de se portar. Doutor Eval, e o que os fornecedores e consumidores aprenderam de forma prática nas oficinas e palestras no seminário? Em primeiro lugar, a gente falou de forma simples e, evidentemente, nesse perfil prático, inclusive essa ideia do direito do consumidor, dos próprios direitos dos fornecedores de produtos e serviços, foi essa visão inicial. Batemos muito nessa tecla, me permita dizer, de que o fornecedor deve se preocupar, como eu fiz questão de destacar, com o seu maior patrimônio, que é o cliente, que é o consumidor. Então, a gente passa a girar a ideia dele. O consumidor só vem reclamar, só vem alegar direito. Não, vamos olhar esse lado de efetiva satisfação que o consumidor tem que ter. E aí depois a gente foi para a parte prática mesmo, de como se portar, que tipo de linguagem. Lembrando sempre que muitas vezes o consumidor, por mais que ele ache que há um direito violado, ele está chateado, sabe? Ele está amargurado. Ele já vai para a justiça, assim, irritado com aquele problema que gerou. Se o fornecedor acolhe ele, atende ele bem, sabe? Recebe e até confirma, não o fato em si, mas valida aquele sentimento dele, aquele sentimento de angústia, que ele está chateado, aquilo já, evidentemente, faz com que o diálogo efetivamente comece. Então, nós ensinamos essas técnicas de como o fornecedor de produtos e serviços acolher esse consumidor. Além do seminário, quais outras atividades o Sejusc Ceará-Mirim tem realizado? Primeiro, a gente conta com espaços físicos agradáveis, inclusive com 6 salas. A gente criou esse Sejusc, foi uma revolução lá, a partir do coordenador anterior. Todas essas salas, inclusive, projetadas com nome que reflete os valores que a gente quer dialogar, não é? E com o espaço, inclusive com a cor adequada para aquele ambiente. Então, só em trazer à população de Ceará-Mirim um ambiente físico e um ambiente diferente daquela formalidade do judiciário é o que eu mais gosto de destacar. Depois, modéstia à parte, nós implantamos algo legal lá, que é a realidade no Estado, que é o chamado Sejusc Fiscal. Só para você ter uma ideia, o Sejusc Fiscal, que é esse convênio direto com a Procuradoria do município, que cobra os tributos, nós já geramos mais de R$1 milhão recuperados. Inclusive, nós estamos com um índice de 90% de acordo junto ao Sejusc Fiscal. Outra coisa importante, que era um gargalo, me permita dizer esses nomes chaves, né, do Poder Judiciário, e lá em Ceará-Mirim não era diferente, dos juizados especiais, a gente tinha, só para você ter uma ideia, a primeira audiência antes do Sejusc lá, ela ocorria numa média, e aí por baixo de 6 meses. Hoje, qualquer audiência inaugural que é feita pelo Sejusc, do juizado especial lá, que é uma das 4 varas, ela acontece em 45 dias. Nessa mesma linha, nós conversamos com a Defensoria Pública e criamos um pré-processual com a Defensoria. A Defensoria, ela tem a maior parte da demanda hoje dentro da comarca de Ceará-Mirim, que eu não me canso de dizer, a 4ª comarca em termos de números processuais. Hoje, o defensor público lá, da área civil principalmente, que a penal, evidentemente, tem que entrar, regra geral, ele não entra mais com a ação. Ele vai para o Sejusc, que a gente faz as audiências lá e a gente evita novos processos. Nós estamos com 87% de acordo daquelas demandas que eram ajuizadas antes por petição inicial e hoje é feito o acordo antes. O que significa isso? Processos que iam existir, iam ser protocolados, não são mais. E, por fim, me permita ainda destacar um acordo que aconteceu a nível de Brasil pela primeira vez, inclusive não só com esses comerciantes locais e empresários, que foi junto ao Fundo de Arrendamento Habitacional,
ligado ao Banco do Brasil, FA, nós conseguimos fazer o registro de mais de 300 unidades imobiliárias que tinha 200 e poucas ações. E qual é a importância da política consensual para o judiciário? E eu particularmente reputo, né, eu já tive o prazer e me orgulho muito de ter coordenado essa política estadual em todo o TJ. Hoje, inclusive, tem 2 grandes colegas à frente, doutor Ricardo Tinoco e doutora Tatiana Maia, e eu destaco, primeiro, é o cumprimento objetivo da lei, que transformou essa política consensual, que eu, particularmente, como professor, doutrinador, chamo de jurisdição consensual, em obrigatório e preferencial. Mas não é só por isso não a importância, é justamente o aspecto democrático. Eu queria que o amigo e a amiga que está agora nos assistindo percebesse o quão é importante quando você decide o seu problema junto com o outro envolvido. Um terceiro, por mais que você ache interessante um juiz decidir, esse juiz é um terceiro. Muitas vezes ele não sabe dos reais problemas, do que você está passando, do que você passou, daquela, inclusive, validação de sentimento sua. Então, num bate-papo franco, aberto, inclusive, levando em consideração tudo que você pensa, tudo que você acha, você consegue resolver de forma muito eficaz. Acabe com essa história, meu amigo e minha amiga, que a sentença do juiz é a melhor solução. Muito obrigado, doutor Herval Sampaio, pela entrevista concedida ao programa Justiça e Você. Sempre estarei à disposição. Obrigado. O Justiça e Você fica por aqui. Para conferir outras notícias do Judiciário, basta acessar nossas redes sociais ou visitar o site do TJRN. Outra opção é ouvir a Rádio Web Justiça Potiguar. Sua audiência é muito importante para a gente. Até semana que vem. Tchau.